Lucas, Brazilian Blades. Eu tô meio desativado do YouTube. Fazer o upload pra mim é meio. Às vezes é meio. Eu separo pra editar, esqueço, enfim. Eu tenho postado bastante coisa no IGTV. Quem quiser dar um confere lá no Instagram, tem muito conteúdo legal. Nossos patches estão disponíveis no Facas HQ. Eu acho que já foi uma boa parte, mas acho que ainda tem uns 10, né? Esses patches foram feitos, mandei fazer aqui nos Estados Unidos, tecido reforçado, tecelado, tipo, dá pra ver que a definição é ótima. E a gente só vai fazer esses com esse desenho, depois que acabar, acabou, tchau. E, como eu falei nos outros vídeos no IGTV, quem comprar esse vai entrar na fila primeiro para comprar esse, nosso patch boladão do cangaceiro. Meia-noite, que tá há muito tempo. Esse daqui eu consegui fazer com tecido ainda melhor, a durabilidade dele deve ser assim, realmente pica, né? Também fio metalizado, foi um design que a empresa ficou full pistola por conta dos detalhes e do jeito que a coisa estava feita. Eles quase desistiram de fazer, inclusive teve umas limitações nas cores e tal por conta da resistência, mas a gente conseguiu. E esse daqui vai estar disponível. Quem comprar esse primeiro vai estar na fila para esses. Vão ter uns 40, né? Talvez eu consiga mais um pouco depois, mas a princípio são só uns 40. Então eu recomendo correr lá no Facas HQ e comprar. Facas HQ parceirão nosso, gente fina. O vídeo de hoje é falando... Bom, primeiro, tem muito tempo que eu não faço vídeo de review e pro YouTube, né? Enfim, eu tenho nesse tempo o cenário mudou. Tem um brother meu, Felipe de Paulo, que fez um puta review do Caipira. Eu recomendo vocês darem uma olhada. E também do Elvia. Apareceu o EDC de Pobre, que é um canal... Cara, o EDC de Pobre não. Eu sou da época que era EDC de Pobre. Hoje eu conduto EDC, que é um canal que tem um conteúdo muito legal. O Diego do Collector. Tudo peso pesado. Eu sou o café pequeno dessa turma, né? Mas eu tenho a sorte de ter amigos melhores do que eu. E é uma recomendação que eu deixo pra vida: tem amigos com quais você sempre aprende, né? Hoje eu vou falar de trava, mais especificamente Liner Frame Lock. Por que Liner Frame Lock? É uma das travas mais comuns, é uma das travas mais fáceis de você encontrar por aí. Cara, minha noiva vai... Eu tô sem aliança, puta merda. Eu tirei porque eu tava com alergia. Liner Frame Lock é uma das travas mais fáceis de você encontrar por aí, né? Essa daqui na Emerson CQC7, olha só, ela tem essa mola que vai, na hora que você abre, ela vai engajar com a base da lâmina e travar. Simplão, né? O Liner Lock foi criado pelo Michael Walker. Ele é uma adaptação do que era antigamente uma segurança extra, né? Tinha uma faca de botão chamada de Electrician Knife, e ela acionava com o botão, a trava era a própria mola, e junto tinha uma parada dessa. E o Michael Walker, lá nos anos 80, reparou que ele podia pegar isso, fazer em aço e depois em titânio, que ia ficar uma trava forte. E depois ele ainda conseguiu dar uma melhorada e criou a detente. A detente é onde a mágica acontece do Liner Lock. Vai ser difícil de vocês verem, né? Mas a detente é uma bolinha que fica aqui, mais ou menos onde está na base da alavanca da trava, e ela é uma bolinha e tem um furo na lâmina, né, uma meia cava, e a bolinha está sempre fazendo pressão. Por isso, quando você balança, ela não cai. Quer dizer, ela não deveria cair. Como essa Emerson tem a pressão fraca, isso é o que eu vou explicar hoje, ela cai, né? Isso é um dos problemas da Emerson. São ótimos canivetes, não me confundam, mas ele tem um problema sério quando se trata de fazer o melhor liner lock possível. E também existe o frame lock, que é sem essa parte de fora. O frame lock é só o titânio. Esse daqui é um do Rick Lala, né? O frame lock foi inventado pelo Michael Walker também, mas ele foi popularizado pela Chris Reeve. E o frame lock tem algumas vantagens. Ele tem mais titânio, ele é mais leve.
nenhuma das duas é mais robusta que a outra em princípio, né? É possível você fazer um liner lock tão robusto quanto um frame, mas na média os frame locks são mais robustos do que os liners, né? Por conta de questões, porque também é muito difícil você fazer um liner lock com tudo ajeitadinho, o ângulo correto. Eu vou explicar mais alguns detalhes. Bom, então temos esse sistema. E eu vou usar essa peça aqui do Rick para explicar o que funciona, né? O liner lock, ele tem uma percentual da lâmina que ele trava. Você está vendo aqui, ó? Tá vendo que ele está bem no comecinho? É porque essas superfícies são inclinadas, tanto a da lâmina quanto a da trava, né? A da lâmina é meio plana, e quando a trava entra, a tendência é, quanto mais para frente, mais forte o engajamento. Então, a pressão do titânio ou do aço vai forçar esse engajamento, e aí tem um pontinho aqui, muito pequeno, tá? O ponto onde a parada trava é minúsculo, o ângulo de toque é bem pouquinho. Por quê? Porque raramente você tem uma superfície tão plana a ponto desse negócio que encosta ficar sem jogo, né? Imagina, para uma... Qual a superfície mais simples que você tem equilíbrio, né? É o triângulo. O triângulo aqui, ele existe entre o pivot, o stop pin e a trava, né? Esse triângulo, o que acontece? Esse triplo plano, mais ou menos, esse triângulo que eles formam, vai dar o ângulo de sustentação desse negócio para ele não balançar, né? O que você deve procurar nessa trava? Primeiro, geralmente a gente quer um engajamento early, né? A gente não quer que ele seja muito para frente. Com algumas exceções. Os Chris Reeve têm um engajamento mais para frente, porque eles não usam carbidização. A carbidização é um processo pelo qual você coloca uma camada de carbeto de tungstênio na superfície da trava, porque o titânio é mais mole que o aço. Então, ao longo do tempo, o contato do titânio com o aço cria a tendência de desgastar o titânio, e a sua trava vai mexendo para o lado. Então, a superfície de carbeto, ela mantém uma durabilidade maior, ela permite que você faça esse ângulo de engajamento mais preciso e com mais durabilidade. Por motivos que eu não sei, né? Mas a Chris Reeve adotou um outro mecanismo, uma outra estratégia, talvez mais vintage, né, de não carbidizar, fazer um engajamento mais fundo, né, elas começam em 50%, ainda é uma trava excelente, ainda é uma trava muito boa. Eu diria que, assim, se você for pegar uma trava que não é carbidizada, a Chris Reeve, belezinha, né? Então, o que você procura numa trava carbidizada, esse early... esse espaço aqui cedo, porque quando ele é cedo e a lâmina está firme, isso quer dizer que você pode usar muito. Ela vai andar um pouco para frente, como essa daqui, vai andar um pouco para frente e vai continuar tendo espaço para a trava ficar forte. O que você nunca quer, nunca, de jeito nenhum, a trava pode passar da metade da linha, mais ou menos assim, ó, tá vendo o fio? A trava nunca pode passar da linha do fio, né? Se ela passar da linha do fio, o que acontece? Você agora toda vez que você usar o canivete, ele vai fazer pressão para a trava continuar curvando para dentro e eventualmente ela vai encostar no outro liner e vai ficar uma parada inútil, né? Eu não tenho nenhuma dessas para mostrar, infelizmente. Vamos lá. O que você procura nessa trava? Acionamento fácil, eu quero que a detente seja firme, ó, não sai, essa, tio Emerson podia mandar melhor, né? Acionamento fácil, ou seja, ela tem que ser fluida. Se eu tenho flipper, se eu tenho um thumb stud, né? A ideia é que o detente me ajude a fazer esse processo. Segundo, né, eu não quero jogo. Como que você testa para jogo? Segurando no pivot e fazendo pressão para dentro
Ó, não fecha. E para os lados, tá? Sempre com as mãos, a mão que está segurando a lâmina, diferente da mão que está embaixo. Às vezes você consegue testar assim, se ele está com muito jogo, mas raramente, mas às vezes a sua mão se mexe junta e você autocompensa com os dedos e você tem a impressão que está sem jogo, quando na verdade está com jogo. Óbvio, se você está mexendo a lâmina e tem alguma coisa balançando, ela não presta. A trava está comprometida. Né? E, igualmente, o que a gente chama de rock lock, ela está assim para frente e você usa para alguma coisa e ela balança. Né? Ela não chega a destravar, mas ela balança. Isso é um sinal que o ângulo de engajamento está errado. Mesma coisa se você faz isso e ela fecha. Recentemente um camarada veio falar comigo sobre um canivete que ele modificou, disse que ia deixar a trava mais leve, e isso detonou o ângulo de engajamento, e quando ele estava fazendo assim, o canivete estava fechando a mão dele. Então não é legal. Já vi acontecer, inclusive em custom zerada, porque esse é um dos grandes segredos de fazer um canivete que pouca gente... Pra ser sincero, poucos caras dominam, por exemplo, igual o Rick, igual o GTC. Eu já vi muita custom americana que tem isso errado. Outro detalhe. Ó, outro probleminha do tio Emerson. Tá vendo que eu tô empurrando aqui e faz um estalinho? Ó, isso é errado. Qual é o correto? Ó, macio, suave. Por quê? Isso quer dizer que a trava está engajada apenas no ponto necessário, né? E não tem fricção para sair para o outro lado. Se ela tem fricção para sair para o outro lado, é um sinal de que ou está com um pouquinho de folga, né? Ou a superfície de engajamento está com 2 pontos encostando, isso não é, isso, estou com pontos a mais encostando, e na hora que eu empurro para fora, ela está pegando no segundo, que não é muito legal, não é um dos piores defeitos, né? Isso daqui é o tipo de coisa que dá para você conviver e aceitar, mas diminui a vida útil do canivete, não tecnicamente é um erro, né? E de novo, tem que estar fluido, tem que estar, né, indo sem o detente pegar muito. Então, esse daqui, não sei se dá para vocês ouvirem, mas ela tem um tec, 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 que isso é o detente se ajustando à posição nova, né? Às vezes porque o vinco que eles fizeram para a bolinha andar pela lâmina não está muito bem feito. É normal, nessa categoria de produção não dá para fazer uma precisão grande, e a Emerson famosamente não liga tanto para esses detalhes, né? Porque eles vendem mesmo sem precisar. Bom, esses são os pontos que você tem que avaliar um canivete liner lock. Esses dias esses dias não, anteontem ou ontem, eu estava discutindo com um camarada num grupo do Facebook, que comentou sobre Granzo e Invictus, né? Que a Invictus é um bom canivete, que a Invictus é um canivete legal. Todos os Invictus que eu tive na mão tiveram jogo. Todos os Invictus que eu tive na mão estavam com jogo ou lateral ou vertical, isso porque estavam zerados, sem contar os que foram usados, né? A galera tinha que apertar muito o pivot, ou seja, o canivete travava na hora que ele abrir, né? E quando você tem que apertar demais o pivot, é um sinal de que as talas não estão alinhadas, né? Então, enquanto a Ganzo, com todos os problemas, ela sempre teve travas que eu considero justas, né? Eu considero mais ou menos, não é igual, mas travas mais ou menos no nível dessa daqui. Travas úteis, travas legais, travas justas, né? Travas que você pode confiar. Então eu deixo isso para ter um pouco de informação técnica, porque trava é um negócio muito sério, né? Trava pode arrancar seus dedos. Eu já tive cortes feios no dedo, por sorte nada permanente, por conta de uma trava que estava com defeito, né? E saibam como funciona, saibam o que deve ser uma trava. Se vocês tiverem a chance de ir numa feira de cutelaria, conferir um dos canivetes do Rick, do GTC, um canivete, ou até um Zero Tolerance, que é um canivete que tem um nível muito consistente de trava, façam isso para vocês não comprarem porcaria e não se arrependerem depois, ou tiverem que pagar uma cirurgia muito mais cara, beleza? É isso. Falou, valeu, esse canivete é o Stinger do Rick. Até mais, galera. Falou.